Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma introdução à montagem e manutenção de computadores e eu vou mostrar basicamente as funções de cada uma das peças principais. Eu tenho aqui uma placa-mãe, você pode ver aqui, placa-mãe, e eu vou mostrar para que serve cada uma das peças para você conhecer um pouco. Eu vou ajudar aqui a você conhecer um pouco os conceitos da informática, no caso da manutenção em si, e saber isso ajuda você a saber mais das questões do dia a dia para você poder resolver alguns tipos de problemas. Então, vou começar fazendo um resumo da função de cada peça. Então, quando eu falo de hardware, o hardware é toda a parte real, toda a parte física e concreta que uma máquina possui. É toda isso é o software. São cada um dos componentes físicos do hardware, como você pode ver aqui. Então é isso, esse é o hardware e o software é a parte lógica, são os sistemas operacionais, os programas e por aí vai. Então, vou falar agora sobre o processador. Eu não tenho nenhum à mão para te mostrar aqui, a não ser que eu tirasse, mas o processador é a peça que fica abaixo dessa ventoinha aqui, desse cooler. E o processador é um circuito, trata-se de um circuito integrado que tem a função de realizar as funções de cálculo do computador. Pode-se dizer que o processador é o cérebro da máquina, já que ele realiza todas as funções principais de processamento, de cálculo em si. Então é um dispositivo que multifuncional e programável e que integra todas essas funções em um circuito integrado. Então, outro dispositivo que é importante mostrar aqui, eu vou tirar aqui, eu estou mexendo aqui em um outro computador, onde eu posso retirar as peças e mostrar uma a uma. Então, outra peça aqui é a memória RAM. A memória RAM é uma memória primária, é a memória primária de um computador. É através dela que é possível fazer, por exemplo, leitura escrita de um arquivo. Quando você acessa um arquivo, ele é manipulado dentro da memória RAM. O arquivo no HD ele é copiado, ele passa do HD para a memória RAM e na memória RAM é onde fica gravado tudo que está sendo executado em um determinado momento, o que está sendo trabalhado em um determinado momento, os programas que estão abertos, os arquivos que estão abertos, tudo isso fica armazenado na memória RAM. E mesmo que haja bastante espaço disponível para armazenar na memória RAM, é necessário que se tenha uma quantidade dessa memória sobrando para poder ter um desempenho maior no computador. Então, outro dispositivo importante, a placa-mãe. Todos os componentes que um computador possui ficam conectados e eles são conectados e interligados pela placa-mãe. Tudo fica ligado aqui. Tanto a parte elétrica, todos os dispositivos, memórias, HDs, tudo isso fica de alguma forma ligado na placa-mãe. Então é uma das peças principais porque tem essa função de interligar, de interconectar todas as outras. Então, outro dispositivo, outra peça muito importante é o HD, o disco rígido. O disco rígido é no HD que estão armazenados todos os dados do computador. Por esse motivo, diferente da memória RAM, o HD, o disco rígido, é uma memória não volátil. A memória RAM é volátil, isso significa que quando é desligado, a memória RAM perde seus dados. O HD não, o HD é uma memória não volátil, ele não depende de energia para armazenar os dados. Então, depois que você desliga, ele continua gravado aqui e é isso
tem a memória, os dados do seu computador, que são medidos em gigabytes, terabytes, bytes e por aí vai, dependendo das casas decimais. Então, tudo que você grava, tudo que você salva no seu computador fica gravado aqui. Um outro dispositivo é uma placa de vídeo. A placa, eu não tenho nenhuma à mão aqui, mas a placa de vídeo é um componente que o computador possui que serve para enviar os sinais recebidos do computador para a tela para que sejam apresentadas as imagens à pessoa que estiver utilizando o computador no momento. E normalmente a placa de vídeo possui uma memória que armazena as imagens. Então pode dizer que é um dos componentes principais. Mas em muitas placas você não vai ter, em muitos computadores você não vai ter uma placa de vídeo dedicada. Uma, uma placa de vídeo embutida na sua placa-mãe. É o que se chama de vídeo on-board, que ao invés de uma placa, na verdade, um chip aqui na placa-mãe que é responsável por isso. Mas nem sempre foi assim. Nos computadores antigos não existiam. Não existia placa de vídeo, não existia vídeo on-board. O vídeo você precisava necessariamente de uma placa. Hoje, a placa de vídeo é usada quando você precisa, é o que chamamos de placa de vídeo off-board, que é uma placa que é conectada aqui na placa-mãe, que é responsável pela saída de vídeo. Geralmente é usada por pessoas que, por algum motivo, precisam de placas com maiores recursos, com maior capacidade de processamento gráfico, maior velocidade do que o vídeo on-board que já vem na placa-mãe. E esse tipo de placa, muitas pessoas que gostam de jogos de computador, por exemplo, eles compram essas placas para poderem ter recursos mais avançados. Ou outras pessoas que trabalham na área de edição de vídeo, por exemplo, uma placa melhor, ou computação gráfica, ou edição de vídeo, coisas desse tipo. Uma placa de vídeo melhor pode aumentar o desempenho e a pessoa poder executar as suas tarefas com maior rapidez. E um outro dispositivo aqui que eu gostaria de mostrar é a fonte de alimentação. Tem uma aqui que está aqui no meu computador. Eu estou desligando ela enquanto eu falo para poder mostrar. Então é essa daqui. Tem uma fonte aqui da Thermaltake TR2 600 watts, fonte com potência real. Então, todo dispositivo eletrônico, qualquer que seja ele, precisa de uma fonte de alimentação, uma fonte que vai fornecer energia para seus componentes. Então, essa é a função da fonte de alimentação. A fonte tem, como você pode ver aqui, tem entrada para ligar a tomada, cabo de energia. Algumas têm esse adaptador aqui, liga, desliga. E tem essa ventoinha que serve para manter a temperatura, né, para não esquentar demais, não superaquecer. E tem esses cabos aqui. Esses cabos são são os cabos que vão ligar na placa-mãe e nos demais dispositivos. Temos, por exemplo, cabos que vão servir para ligar no HD, que vão ligar na placa-mãe, que vão ligar em drives de CD, até em algumas placas de vídeo. E por aí vai. Outro dispositivo é o cooler. Cooler é uma ventoinha, um ventilador, um mini ventilador, como esse aqui. E ele serve para dissipar o calor gerado pelos componentes. O processador, por exemplo, é um dos dispositivos que mais gera calor. Por isso ele precisa de uma ventoinha que vai refrigerar. O mesmo vale para a fonte, que tem aquela ventoinha, e também é possível colocar ventoinhas no gabinete para poder refrigerar ainda mais o seu computador. Outro componente importante é o drive de CD,
para leitura e gravação de CD e DVD. Existem outros tipos de dispositivos também, por exemplo, o SSD. SSD é um drive de estado sólido. Serve como um substituto ao HD para maior velocidade, possui maior velocidade de acesso. Tanto a leitura quanto a escrita tem uma velocidade muito maior do que no HD. Em todos os meus computadores eu utilizo pelo menos um SSD para ter maior performance, tanto nos notebooks, tanto no desktop. Eu sempre recomendo para alguém que queira aumentar a velocidade do seu computador e já tem uma memória boa, já tem um processador e quer aumentar e ainda mais, substituir por um SSD. Ele não possui partes móveis e usa chips de memória flash para armazenar os dados. E ele se conecta na mesma porta SATA, e sendo um substituto direto para o HD para quem quer aumentar a velocidade. Mas tem uma desvantagem também, que é o fato de seu espaço de armazenamento ser menor do que o do HD convencional em relação ao preço. Ou seja, você paga muito mais por 250 ou por 500 gigas. Você paga muito mais do que você pagaria para ter um disco rígido, para ter um HD com o mesmo espaço. Mas em troca você tem uma velocidade muito mais alta, tanto de leitura quanto de gravação. Outro dispositivo é a BIOS. BIOS existe um chip que fica na placa-mãe, que tem a BIOS, que é um programa, significa Sistema Básico de Entrada e Saída, Basic Input Output System, que é um programa que é pré-gravado em uma memória permanente, chamada de firmware, que fica no computador e fica na placa-mãe, e executa o seu processo de inicialização antes que o sistema operacional seja inicializado. Ou seja, quando o usuário liga o equipamento, a BIOS é responsável por dar todo o suporte básico de acesso ao hardware e fica gravado em uma memória RAM que fica na placa-mãe. Isso antes que o sistema operacional seja inicializado. E a BIOS pode ser configurada através do CMOS Setup, que geralmente é iniciado apertando a tecla Del em um computador desktop ou em alguns notebooks F2, ou pode ser alguma outra opção, mas geralmente é isso. Geralmente é tecla Del ou em alguns notebooks o F2. E no setup fica apertando várias vezes a tecla Del, fica apertando ao iniciar o computador e vai aparecer uma tela azul, que é uma tela de configuração. Em outro vídeo mais adiante eu vou explicar como isso funciona, mas você pode ver no manual da sua placa-mãe, explica como funciona cada uma dessas configurações. E essas configurações, como a BIOS não pode ser alterada, não é alterada. É, as configurações ficam gravadas e as configurações feitas são armazenadas por essa bateria, que a bateria não que armazena, a bateria mantém energia para que as configurações feitas no setup da BIOS fiquem gravadas. E caso a bateria seja retirada, toda a configuração feita é removida, porque se trata de uma memória ROM que mantém. Memória ROM é mantida sempre com aquilo que é armazenado, sem precisar de energia. Então as alterações ficam armazenadas dependendo da bateria para isso. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. E esse é um vídeo de uma série de vídeos, uma série de videoaulas sobre manutenção, sobre montagem e manutenção de computadores. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal.